Fala, gurizada, como é que vocês estão? Canal Mundo Esportivo. Vamos atualizar o que aconteceu de bom na última rodada do Campeonato Brasileiro, como é que terminou, e algumas atualizações também da dupla Grenal em relação a contratações e renovações. Vamos lá. Bom, então vamos começar com o Internacional, que venceu em casa no jogo de despedida no Beira-Rio. Venceu por 3-1 a equipe do Botafogo. O Inter que saiu na frente, a gente está vendo os lances agora na tela, com um gol do Éner Valencia. Como eu tinha falado no outro vídeo, o Éner Valencia voltou a fazer gols, não está perdendo mais tantos gols. Daí o Inter foi para a segunda etapa com a vantagem de 1-0 no placar. O jogo estava tranquilo para o Internacional. O Botafogo tem aquela questão no Campeonato Brasileiro que foi um time que se perdeu, né? Inclusive, o Botafogo já estava há 6 jogos sem vencer, 5 deles só empatando. Então, a gente sabe o que aconteceu com o Botafogo nessa reta final do Brasileirão. Não foi nada bom. Bom, mas o Inter não tem nada a ver com isso. Acabou tomando empate logo no comecinho da segunda etapa, com o Janderson de cabeça. Mas logo em seguida o Internacional já foi atrás do placar, já foi atrás da reação, com um golaço de Alan Patrick, inclusive, que jogou muito pelo Internacional nessa temporada. Foi um dos grandes responsáveis, assim como o Éner Valencia também. Apesar de ter tido ter perdido gols contra o Fluminense, que foi o jogo mais importante do Inter no ano, o Éner Valencia e o Alan Patrick foram os caras que foram peça-chave no Internacional, vão ficar para a próxima temporada e vão ser peça fundamental do Inter na próxima temporada também. Mas voltando para o jogo, golaço de Alan Patrick, domínio perfeito, finalização, não tem nem o que falar desse jogador. E depois, logo em seguida também, o Inter já matou o jogo com o Pedro Henrique no contra-ataque. O Pedro Henrique é um jogador que no começo do ano ele estava tendo espaço na equipe, mas ele acabou perdendo, né? Mas é um jogador que sempre quando entra, ele agrega bastante ao Internacional. Então é um dos jogadores que também fica para a próxima temporada, a princípio, e pode ser utilizado mais vezes aí pelo técnico Kudê, é um bom jogador. Então o Inter fechou o Brasileirão na 9ª posição, não tinha como ele subir mais posições, fechou então com 55 pontos. O Inter vem de 4 vitórias seguidas nessa reta final do Brasileirão e deu uma bela de uma arrancada ali. E agora saindo do campo, indo para a parte de gestão do clube, o Internacional nesse sábado, dia 9, tem um grande marco para a continuação dos trabalhos, que é a eleição presidencial do Inter. A gente está vindo da gestão do Alessandro Barcelos, que foi duramente criticado, não conseguiu muitos títulos, enfim. Vai ter eleição, vai ser o Alessandro Barcelos contra o Roberto Melo, então o associado do Internacional vai poder votar nessa eleição, e quem vencer vai ficar mais 3 anos no Internacional aí, presidindo o clube e tentando fazer com que o Inter conquiste mais coisas. E isso impacta muito também na decisão do técnico Kudê, por incrível que pareça. O Kudê tentou ser imparcial, né? Não ter nenhum lado na eleição, mas ficou evidente que ele tem a preferência pelo Alessandro Barcelos, né? Porque ele já conhece o trabalho do Barcelos, foi o responsável por trazer o Kudê de volta. Então, pro Eduardo Kudê, seria mais interessante, sim, que o Barcelos ficasse. Então, dependendo, a renovação do Kudê também pode ser atrapalhada por esse fator. Se o Roberto Melo ser o novo presidente, dependendo das conversas, do estilo que ele conduza, pode não agradar o atual técnico colorado, né? Ele já deixou isso um pouco claro. Mas, assim, eu acredito que isso não vai acontecer, independente da presidência que assuma. O Kudê deve ficar pro ano que vem, lembrando que o contrato dele se encerra agora no final do ano, e lembrando também que tem time querendo o Kudê, tá? O Racing da Argentina já mostrou interesse, já tinha mostrado interesse lá atrás, quando estava precisando de treinador, daí acabou que o Kudê não foi para lá, mas de novo é sempre uma possibilidade que surge para o time do Racing. Eles sempre estão pensando no Eduardo Kudê. Então a gente não sabe se ele vai ficar ou vai ir. E outra informação em relação ao elenco do Internacional, o volante Johnny também pode estar deixando o Inter agora nessa reta final do ano, tá? Ele estava sendo cotado para ir para o Betis, e lá no Betis o jogador da posição dele teve uma lesão séria, uma fratura, não vai mais atuar. A lesão ainda vai ser confirmada, mas a princípio o Johnny deve estar se encaminhando ao final do ano para o Betis, numa transferência de 7 milhões de euros. Vai dar aproximadamente, trazendo para o Real, 37 milhões de reais. O Inter ia tentar segurar ele até a próxima janela de transferências, mas provavelmente o Johnny vai estar saindo do Internacional
até esse ano ou no começo de janeiro. E vamos falar um pouquinho agora do Grêmio também, que encerrou com vitória, até que enfim saiu uma vitória no Maracanã, 3-2 de virada. Como é que foi o jogo então? O Grêmio saiu perdendo, gol de pênalti do John Arias, que é um bom atacante, hein? O Grêmio poderia tentar uma investida nele, mas enfim... Depois, num belo contra-ataque, tá no lance aí os gols, num belo contra-ataque, o Suárez empatou a partida. O Suárez não tem nem o que falar, né? Baita jogador. Inclusive, foi o craque do Brasileirão, foi coroado craque, já vou falar disso daqui a pouco. Foi lá, fez o gol do empate e logo em seguida o Grêmio virou ainda na primeira etapa. Teve o gol do Galdino, arriscou ali de fora da área, golaço. Aí o Grêmio vai pra segunda etapa, e amplia o marcador, né? O Ferreirinha, numa jogada ali, sofre o pênalti. O Suárez de cavadinha, que categoria do uruguaio, faz o 3-1. O Grêmio ainda toma um gol no final da partida com o John Kennedy. A torcida colorada quer esquecer esse tal de John Kennedy, mas ele foi lá e fez gol no Grêmio também. E mais final de partida, o Grêmio ganha. Ficou com a segunda colocação, a 2 pontos do campeão Palmeiras, que empatou com o Cruzeiro, né? Então o Grêmio, vindo da Série B, teve um ótimo ano, a gente pode dizer, semifinalista da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo, que impôs o jogo dele e o Grêmio não teve o que fazer, vice-campeão do Brasileirão e campeão gaúcho. Pô, foi uma boa temporada pro Grêmio, não dá pra dizer que não, de um time que veio da segunda divisão, tá ótimo. O Grêmio fechou então com 68 pontos, como eu falei, 2 pontos atrás do Palmeiras, fechando a zona de classificação direta para Libertadores. Teve o Atlético Mineiro também e o Palmeiras. Os dois perderam, né? Tudo ajudou o Grêmio nessa última rodada. E na pré-Libertadores a gente vai ter então o Botafogo e o Red Bull Bragantino, que também perderam, mas as vagas deles já estavam praticamente garantidas aí nessa fase de pré-Libertadores. O Botafogo, pré-Libertadores, né? Era para ser o grande campeão, acabou na pré-Libertadores. Mas enfim, a gente ainda vai ter Fluminense e o São Paulo, que vão direto para Libertadores pela Copa do Brasil e Libertadores. A gente já tem os times da Sul-Americana também, Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians, e o Cruzeiro garantiu a última vaga com empatezinho, né? Bom, e a gente também teve a final da parte de baixo da tabela. O negócio foi louco, hein? O Santos foi rebaixado pela primeira vez. Deu tudo certo pros outros, só o Santos perdeu. O Bahia, inclusive, ganhou do Atlético Mineiro. Deu banho de bola, fez o que era necessário para ficar na Série A e ficou. E o Santos está rebaixado, vai jogar pela primeira vez na sua história a Série B no ano que vem. Os rebaixados, então, Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Foi um baita brasileirão, assim, falando de uma maneira geral. Olha, me arrisco a dizer, é um dos mais disputados. Não tô falando que tem os melhores times, mas com certeza é um dos mais disputados que a gente tem aí no mundo, tá? Então a gente fica no aguardo do Brasileirão ano que vem, certamente com muitas emoções. E para fechar agora a parte do Grêmio também, com algumas informações extra-campo, né? Semana que vem deve ter a renovação do contrato do Renato Portaluppi. Ele deve ficar pela boa campanha que fez aí, deve ter uma valorização no contrato também. Então o Renato Gaúcho deve ficar para a próxima temporada. Fica aquela dúvida, né? Será que o torcedor quer? Eu vejo muito torcedor falando que não gostaria que o Renato ficasse. Enfim, né? Querendo ou não, ele sabe como lidar ali dentro do vestiário do Grêmio. Bom, e a diretoria gremista também anunciou um aumento na folha salarial para os atletas, e numa estimativa de 2 milhões a mais. Então o Grêmio vai continuar nessa pegada de reforçar o elenco, investir mesmo para conseguir grandes coisas no ano que vem. O Grêmio está de olho também num atacante argentino, que é naturalizado mexicano, que é o Rogério Funes, de 32 anos. Eu particularmente não conheço, tá? Foi um nome aí que tá pintando para ser o novo centroavante do Grêmio do ano que vem. Ele tá jogando no Monterrey do México, fez 9 temporadas por lá. Na atual temporada ele tem 8 gols, 2 assistências em 19 jogos. Ele tem 160 gols em 328 jogos. Saiu da base do River Plate, teve passagem em Portugal, teve passagem pela Turquia e depois veio parar no futebol mexicano. Como eu disse, eu não conheço esse atleta, vi pouco. É um nome que pintou por aí, então, nos bastidores do Grêmio. E lá nesse campeonato mexicano, ele é um dos destaques, né? Bom, vamos ver. Bom, então, para fechar, então, o nosso vídeo, tá na tela aqui a escalação dos melhores do Brasileirão. A gente tem um predomínio, obviamente, do Palmeiras, mas a gente tem 2 nomes do Grêmio também, né? O Vila Sante e o Suárez. A gente vai aqui com a escalação: o Everton no gol, Palmeiras; Mike e Piquerez, os 2 laterais do Palmeiras; Murilo, zagueiro do Palmeiras; e para fechar a zaga, o Adrielson do Botafogo. Daí no meio de campo a gente tem o Vila Sante do Grêmio, que tá jogando fino pelo Grêmio, hein?
O Grêmio tem que renovar o contrato desse cara. E o Flamengo tem o do Pulgar também, do Flamengo, volante. Pra fechar o meio de campo, a gente tem o Rafael Veiga e o Arrascaeta, né? Os dois craques aí do Palmeiras e do Flamengo. E no ataque, junto com o Suárez, que ganhou a premiação do Bola de Ouro, né? O craque, a gente também tem o Hulk, que fez um campeonato bacana pelo Atlético Mineiro. Como técnico, a gente não pode deixar de citar o Abel Ferreira, né? Mais uma vez ganhando como melhor técnico. O Abel Ferreira, que é espantoso, né? Ele tem 9 títulos em 3 anos pelo Palmeiras. Ganhou de tudo já, né? Ganhou Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Esse cara ganha tudo, né? É difícil. E o time do Palmeiras é um time muito regular, constante. Estão papando tudo, né? A dupla Grenal tá ficando para trás, né? Bom, a gente tem o Paulinho também, foi o artilheiro pelo Atlético Mineiro com 20 gols. E o garoto Endrick, 17 anos, revelação pelo Palmeiras. Predomínio do Palmeiras, alguns jogadores do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro. Foram os 4 times que dominaram mesmo o campeonato, os 4 primeiros, né? Então a gente vai fechando o vídeo de hoje por aqui, tá, galera? Atualização, algumas novidades de Grêmio e Inter nos bastidores. E vamos seguindo. Semana que vem a gente tem mais aí conteúdo. Valeu? Tamo junto, forte abraço.